Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje eu quero meditar com você nessa manhã, trazer à sua memória uma passagem que está na Bíblia, coisa linda quando você começa a ler a história de Neemias. Neemias, ele era um copeiro, ele era um prisioneiro, trabalhava ali realmente no palácio, e um certo dia, de repente, chega o irmão dele, Anani, e ele, com a curiosidade de saber o que estava acontecendo lá em Jerusalém com o povo que não tinha sido feito prisioneiro, ele chega para Neemias chega para Anani e ele pergunta assim: como é que está o pessoal, como aqueles que ficaram? E a resposta que ele ouve não é nada boa. Ele diz que a cidade estava arrasada, os muros tinham sido derrubados, as portas foram queimadas. E aquilo entristece demais Neemias. E ele começa então a orar sobre o que fazer, como fazer, para poder ter novamente reconstruído aquela cidade que era o presente de Deus para aquele povo. E nesse período de oração, Deus atende a sua oração, faz com que Ele mesmo seja a resposta de oração, ele volta até Jerusalém e quando ele chega lá, tudo acabado, tudo destruído. Aí você deve estar pensando assim, por que a Raquel está querendo falar sobre isso hoje? Porque o tema que eu quero trazer com você é esse reparador de brechas. Olha que coisa interessante. Quando você está lendo essa passagem, você chega num determinado momento do livro de Neemias e você vê que depois que ele expõe para todos os seus irmãos o que Deus tinha posto no coração dele, dessa reconstrução, como deveria ser feita, ele chega, transmite para eles o que estava no coração, como eles deveriam fazer, e tem uma parte na Bíblia que me chama muito a atenção. E ele fala assim, cada um iria ficar num determinado local, cada um iria reconstruir um pedaço que iria da frente da casa dele até determinado local, todos trabalhariam. E aí você chega numa parte onde você está assim, olha, nós estamos em Neemias no capítulo 3 e ele fala o seguinte: junto a eles, capítulo 3, versículo 9, junto a eles trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atos, filho, e ele continua falando sobre isso. Sabe o que me chamou muito a atenção nessa passagem? Ele estava reparando a brecha na frente da sua casa. E essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Uma querida ligou pedindo uma orientação, uma ajuda, e conforme eu falava com ela, eu tinha certeza que Deus queria que isso fizesse parte de um maná nosso nessa semana. Sabe por quê? Porque isso acontece muito com a tua e com a tua vida. Você vê um problema, você vê que alguma coisa tem que ser feita, você sabe que ali tem uma brecha enorme, que a pessoa está agindo errada, mas no caso específico, como fazer para consertar? É uma filha falando de um erro da mãe, falando de uma coisa que está acontecendo, e como ela deveria fazer para poder ajudar? Ela conseguia discernir claramente que ali tinha uma brecha, que ali tinha uma situação onde precisaria ser refeita, onde precisaria haver um posicionamento, e não estava acontecendo. E aí, quando ela colocou tudo, eu em oração falei: Senhor, o que o Senhor quer falar? E o que me vinha ao coração era o seguinte: quantas e quantas vezes eu e você vemos o problema, sabemos a dificuldade, mas ao invés de fazer exatamente como está aqui, nós nos tornarmos aqueles que vão reparar a brecha, nós conseguimos ver o problema, ver a brecha, a possibilidade, a porta do diabo que pode entrar na vida de uma pessoa. Você sabe, ela não podia estar fazendo isso, está contra a palavra, tem uma brecha enorme. E nós estamos vendo. Mas o que Deus está mostrando e fala comigo e com você nessa manhã é que você e eu temos que ser aqueles que, vendo o problema, que nós nos coloquemos como reparador da brecha. Entre naquele vazio e comece, através da sua e da minha intercessão, orar pelo problema. Não adianta eu e você simplesmente detectarmos, tem uma coisa a ser feita, tem um problema a ser resolvido, a pessoa está errada, o outro está fazendo.
pode virar uma fofoca, pode virar um monte de coisas, mas não é isso que ele está dizendo. Querido, ele te levanta e me levanta, porque olha que coisa louca, que coisa louca. O Deus Todo-Poderoso, que poderia simplesmente, palavra da boca, sair e realizar e cumprir, ele resolveu se limitar por causa do teu e do meu livre-arbítrio. Você sabe que coisa mais louca pensar que este Deus que tudo pode, por amor a você e querendo o teu amor de uma maneira totalmente natural, totalmente voluntária, um amor genuíno, ele se limita para aceitar a tua e a minha decisão a cada momento das nossas vidas. Em cada situação, eu e você podemos estar dizendo sim para Deus, sim para a nossa carne ou sim para o diabo. Mas Ele respeita essa tua decisão. Só que o que nós podemos fazer, nós podemos de repente falar, não, eu estou bem, eu estou caminhando legal, eu não estou de maneira nenhuma fazendo aquilo que não agrada a Deus. Mas de repente você vê alguém e você sabe que aquela pessoa está fazendo um enorme de um buraco na proteção que ela tem, que ela deveria ter, e você vendo esse prejuízo, o que poderia causar isso na vida dela, não levante a sua boca para falar sobre o problema. Seja você aquela pessoa que Deus vai usar para que você seja o reparador daquela brecha. Mas como eu posso fazer isso, Raquel? Muito simples. Oração. Não é uma coisa louca? Deus permite que eu e você tenhamos livre-arbítrio, que nós façamos a nossa escolha. Ele fez isso com Adão e Eva. Ele permitiu, ele já sabia que eles iriam cair, ele permitiu. E aí, quando você vê alguma pessoa, alguém, algum ministério, se alguma coisa não está bem, ao invés de você ficar criticando, julgando, falando, simplesmente comentando, entra na brecha. Começa a ser reparador de brecha. Você viu essa passagem que eu li? Defronte da sua casa. Se cada um de nós nos colocarmos nas brechas pelos nossos queridos, nossos familiares, aqueles que ainda não conhecem, ou mesmo conhecendo, estejam por um determinado tempo, momento, longe, não praticando aquilo que você sabe que está escrito e deveria ser feito. Reparador de brecha. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelo meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa situação. Senhor, em nome, através da tua e da minha operação, nós liberamos o poder de Deus, nós liberamos os anjos de Deus que Ele mesmo vai enviar para poder cuidar e restaurar e restabelecer aquela posição que ali criou-se um buraco, mas Ele pode, através da tua e da minha oração, mudar uma situação. Você não acha tremendo? Olha o poder da oração. Querido, se levante, seja você o restaurador de brecha, seja você aquele que, se Deus te deu esse olho de águia para você antever um perigo, ao invés de falar, não brinco mais, não quero mais, não faço mais parte. Não, Senhor, eu estou aqui porque eu quero me colocar nas suas mãos como intercessora, como reparadora de brechas. Eu quero pedir a tua bênção, transforma, traz, Senhor, consciência àquela pessoa, muda a história daquela vida. Não é maravilhoso? Começar um dia pensando, Deus conta com a tua e com a minha oração. Você faz parte do plano de Deus e Ele te escolheu para isso, para ser um intercessor. Vamos orar. Não só pelas pessoas, mas vamos orar agora, nos dispondo na mão de Deus e falando para Ele, usa-nos, Senhor, para louvor da tua glória. Pai amado e querido, Senhor, quando a gente lê a Tua palavra e entende, Senhor, que o Senhor poderia tudo, mas o Senhor resolveu, Senhor, nos usar. Nós somos coparticipantes da Tua obra, da Tua graça, de levar o Teu amor, de poder, mesmo sem falar, mesmo sem criticar, mesmo sem mostrar o erro, Senhor, através da nossa oração, nós podemos mudar, nós podemos fechar a brecha, Pai. Senhor, levanta esses homens e essas mulheres que estão nos ouvindo, Pai, para que eles possam se colocar como nessa passagem de Neemias, quando aqueles foram escolhidos para fechar os muros, fechar as brechas. Senhor, que nós possamos
cada um de frente do seu próprio buraco, da sua própria abertura, da sua própria brecha, nos colocar por cada um que o Senhor trouxer para perto, sendo da família ou não, mas sendo levantados, Pai, como aqueles que são usados pelo Senhor para reparar as brechas. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Não importa se você tem um nome, se você sabe, se você tem um ministério, todos nós somos iguais, nós somos ovelhas, mas nós somos filhos e Ele, como Pai, te chama e me chama. Eu quero te escolher para ser um restaurador de brecha. Você quer? Tenha um bom dia na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.